Pedro, que bacana, muito bom. Muito obrigado a vocês todos. E viemos falar aqui sobre esse tema que está projetado aí, Kardec, uma dádiva de Deus à humanidade. Esta afirmação, esta frase, ela é muito justa. Realmente, o nosso codificador, Hipólito Leão Denis Arrivaio, que adotou o pseudônimo de Allan Kardec, não há como negar, ele é uma dádiva de Deus à humanidade. Ele é, sem dúvida nenhuma, um gênio, é um benfeitor da humanidade. Mais tarde isso será reconhecido. Mesmo nos dias atuais, mesmo entre os próprios espíritas, nem todos nós estamos devidamente conscientes da importância que Allan Kardec significa para todos nós. A lucidez desse cidadão francês, a lucidez desse espírito de escola que esteve conosco com uma tarefa árdua, numa época sem nenhuma tecnologia. Nós temos toda a tecnologia à nossa disposição. As facilidades de comunicação hoje são incríveis, né? São gigantescas. E Kardec não tinha no seu tempo nem caneta esferográfica. Era pena no tinteiro. Um homem que possivelmente não dormia, porque a produção dele em tão poucos anos, respondendo cartas, providenciando a revista espírita e os livros, todo o seu conteúdo encanta o nosso coração. Mas a expressão que deu título à palestra, esta afirmação aí, Kardec, uma dádiva de Deus, um verdadeiro presente da divindade para a humanidade, ela não é minha, esta frase. Esta frase é nome de um livro, de um autor muito querido que nós vamos apresentar. Aí está a capa do livro, Kardec, uma dádiva de Deus à humanidade. O autor é o Mário Frigeri, é um lançamento recente da Federação Espírita Brasileira. O livro saiu faz poucos meses. É um livro de 282 páginas, foi lançado agora em 2023, é composto de 33 capítulos. Vejam, 280 páginas, não é um livro grosso. Estou com ele em mãos aqui, vejo vocês, está em minhas mãos. Recebi com muita honra, autografado pelo autor. É uma alegria muito grande ao meu coração, uma gratidão que brota espontânea. Aí está a foto do Mário Frigeri, amigo de longa data. Nós nos conhecemos pessoalmente em Campinas. O Mário já esteve nas minhas palestras lá no Centro Espírita Allan Kardec, da Irmã Serafina, em Campinas. E o Mário, ele é poeta. Frigeri é poeta, escritor pelo coração, operador do direito por profissão, reside em Campinas e é autor de 7 livros, publicados por diferentes editoras. Eu fiz uma seleção aqui para vocês perceberem a amplidão do trabalho do autor. Eu tenho a maioria desses livros, recebi do próprio autor, autografado. São livros belíssimos, repletos da sensibilidade de um poeta, não somente escrevendo poesias, mas toda a sua lucidez doutrinária, seus textos exaltando a obra de Kardec, também trazem em muitos momentos versos, poemas. E nós temos aí o esplendor das bem-aventuranças, 100 poemas que amei, Brasil de Amanhã, O Homem da Caverna, a Vida Eterna, português em decassílabos, As 7 Esferas da Terra e Momentos com Jesus. Além desse que está sendo lançado agora, que eu apresentei para vocês. Mas este livro é a primeira palestra que estou falando sobre o livro. Este livro me encantou ao receber de presente do nosso Mário. Imediatamente eu folhei o livro e fui me encantando, fui me envolvendo, a ponto de promover uma entrevista por escrito com o nosso Mário. E nós vamos voltar aqui até a conclusão da nossa abordagem, nós voltaremos a falar sobre a entrevista que fizemos com ele e que nos motivou a transformar o livro em palestra, que nós estamos apresentando hoje para os queridos amigos do NEAP Marília. E eu e o autor, ao invés do olhar biográfico, da preocupação com os dados biográficos, já bastante explorados pela comunicação espírita, muitos autores se debruçaram sobre a biografia do codificador. O autor aqui, Mário Frigeri, revela Kardec a partir dos numerosos e magistrais textos produzidos pelo codificador, justamente para apresentar Jesus e sua relação com o missionário, em uma pesquisa abrangente e profunda, consistente
e encantadora. Eu quero destacar aqui as duas palavras, consistente e encantadora. Claro que o livro também apresenta algumas páginas referindo-se a um compacto biográfico do codificador, mas a preocupação não foi a biografia, e sim os exemplos numerosos dos textos magistrais. Está correta a expressão. Os textos são mesmo magistrais produzidos pelo codificador. Um homem lúcido, um homem de uma coerência doutrinária tremenda, um homem honesto, altamente humanitário, um homem preocupado com as questões da humanidade e que, de nosso conhecimento, preocupou-se com os fenômenos trazidos pelos espíritos, interessou-se pelo assunto, aprofundou a pesquisa e apresentou a codificação com a honestidade da imparcialidade. Toda a sua inteligência, toda a sua capacidade intelectual foi aplicada para trazer ao nosso conhecimento aqueles detalhes que nós vamos conhecer quando aprofundamos a pesquisa na codificação espírita. E quando foi usada a palavra encantadora, essa palavra é muito justa, é encantadora mesmo a obra. A obra, ela é encantadora. Para vocês terem uma ideia, eu vou abrir aqui, folhear as páginas para comentar. Não vou, é claro que 1 hora de palestra nós não vamos falar do livro inteiro, mas nós tínhamos que apresentar o livro. O nosso Mário possivelmente está assistindo a palestra. Eu quero enviar meus cumprimentos ao vivo aqui de público ao nosso amigo Mário Frigeri, porque verdadeiramente o Mário nos premiou com esse livro. E é de nosso dever moral apresentar esse livro ao público espírita. A editora faz o seu papel, ela publica o livro, divulga nas páginas, no caso da FEB, pelo site, pela loja virtual, pelas páginas do Reformador, mas nós podemos ampliar essa divulgação, porque se trata verdadeiramente de uma obra encantadora. E o nosso Mário começa o seu livro com a prece de Kardec, e ele fez um poema prece, inspirado no capítulo Minha Missão, que todos nós conhecemos, que está lá em Obras Póstumas. E vejam a adaptação, a inspiração que o texto de Kardec, Minha Missão, lá de Obras Póstumas, inspirou ao nosso poeta Mário Frigeri. Senhor de infinita bondade, que sobre mim teu olhar te dignaste pousar, faça-se a tua vontade. Malgrado a insuficiência de minhas forças, Senhor, deposito em teu amor a minha humilde existência. Talvez as forças me faltem, mas minha boa vontade não fraquejará e há de congregar os que te exaltem. Nas graves lides diárias, peço-te as forças reais, as físicas e as morais que me forem necessárias. O conhecido texto de Kardec, lá em Obras Póstumas, que inspirou este poema, diz bem da força moral de Kardec, que deve servir de inspiração para todos nós na contínua luta da vida. Viver não é brincadeira, é um desafio continuado, é uma sequência de aprendizados enormes. E depois, na sequência da prece, que aliás eu cometi uma gafe aqui, porque o poema não tinha terminado ainda e eu parei de falar, vamos concluí-lo, né? Então, para pegar o fio da meada aqui, nas graves lides diárias, peço-te as forças reais, as físicas e as morais que me forem necessárias. Bem sei que a tarefa é imensa, mas tendo a tua presença e a de teus anjos celinos, tudo envidarei, Senhor, para cumprir com rigor os teus desígnios divinos. É um texto, é uma declaração que cabe a todos nós diante das tarefas que abraçamos. Na sequência tem um texto muito bonito, o tesouro disponível. E aí eu fui me encantando com o livro, né? Eu conheci essa história, mas a maneira como está dita aqui, ela é muito própria para encantar a sensibilidade do leitor. E ele vai contar a história que nos arredores de Bagdá, um mendigo ficava pedindo esmolas a quem saísse da cidade ou entrasse. E ele fez o seu ponto numa encruzilhada à entrada da cidade. Havia uma pedra de bom tamanho no meio desse cruzamento, e ele se sentava na pedra todos os dias a mendigar o pão. Transcorreram as décadas.
Os passantes sempre ajudavam, apiedados da condição de penúria. Ele entrou pela velhice, sem nunca ter a certeza do que iria comer no dia seguinte. Quando o mendigo faleceu, o povo custeou-lhe o enterro e a prefeitura mandou operários remover a pedra da encruzilhada. Ela atrapalhava a passagem das carroças e só não fora removida antes porque as autoridades não queriam destruir o lar, entre aspas, do desditoso velhinho. Mas aí aconteceu o impensável. Ao deslocarem a pedra, foi encontrado debaixo dela um imenso tesouro que daria para uma cidade como Bagdá viver na opulência por vários séculos. O mendigo esteve sentado em cima dessa mina a vida inteira e nunca soube disso, contentando-se com as migalhas que os passantes deitavam às suas mãos. A gente pode, naturalmente, tirar uma conclusão, e o nosso autor aqui faz a sua conclusão, o seu parecer, a sua comparação, porque não é difícil extrair conclusões dessa pequena história. E os homens, em geral, ainda desconhecem a lei divina. A pedra, portanto, é a ignorância humana. O mendigo é a humanidade, que em grande parte não se interessa pela busca da luz espiritual. Os passantes são os anjos de guarda. O tesouro é o Evangelho do Cristo, iluminado pelo Consolador. E aí nós entramos, portanto, com a grandeza da doutrina espírita. Na sequência, os capítulos são distribuídos em partes do livro. É isso que nós queremos mostrar para vocês. Os capítulos. A primeira parte do livro, nós temos aqui Em Torno de Kardec, separados. São 6 capítulos. Esses 6 capítulos estão à disposição. Você vai vendo o índice e vai se interessando pela didática com que eles são apresentados. Claro que eu não vou ler o livro aqui, né? Mas no capítulo 2, dentro dessa parte Em Torno do Kardec, eu destaco o capítulo 2, Carta a Kardec. E o nosso querido autor, Mário Frigeri, dirige uma carta a Kardec. E aí ele vai dizer da sua própria experiência de vida. Ele disse que aos 15 anos morava numa cidade do interior paulista e um amigo dele, que era alfaiate, lhe emprestou o Livro dos Espíritos. Aí não é difícil a gente imaginar, né? Não é difícil para nós imaginarmos o desdobramento de quem recebe o Livro dos Espíritos, como tantos outros personagens da nossa história brasileira, entre eles o doutor Adolfo Bezerra de Menezes, que recebendo esta obra, olha o Mário aí, obrigado Mário pela sua presença aqui, viu, prestigiando a nossa abordagem. O seu livro tem que ser falado, tem que ser divulgado. E então, ele, dirigindo-se a Kardec e falando desse acontecimento importante na sua vida, o capítulo está dividido em 3 partes. Aprendi mais, aprendi ainda e aprendi finalmente. Esse capítulo é muito bonito, já me inspirou 2 artigos em função da maneira gostosa do autor escrever, né? Que eu até destaquei aqui, viu, Mário, que existe aprendi, dentro do Aprendi Mais, que eu até produzi um artigo com esta frase, com esse parágrafo, aprendi que os bons são maioria na Terra e que os maus parecem tão numerosos, e é somente porque eles têm mais audácia, porque compreendem de tal modo a supremacia do bem que, não desejando praticá-lo, com ele se mascaram para atingir suas metas. Que coisa interessante. Que atualidade essa afirmação aqui, viu? Então a gente começa a se enquadrar no espírito da obra, destacando a grandeza da doutrina espírita, né? Quando vamos conhecendo todos esses detalhes. Mas o livro continua, são várias partes, como dissemos, né? E na segunda parte, Em Torno da Doutrina Espírita, são 17 capítulos. E olha, Mário, você que está nos assistindo, amigos ouvintes e participantes aí no salão da instituição e também aqui pelo YouTube, Facebook, nós aqui temos uma seleção muito bonita. São 17 capítulos, claro que nós não poderíamos citar todos, né? O ouvinte deverá ter o livro em mãos para realmente aproveitar esse conteúdo. Mas eu destaquei esses capítulos que estão aí. O capítulo 10, Niagaras de Luz. O capítulo 11, Que Doutrina, meu Deus! Esses 2 primeiros capítulos aí que eu destaquei, o 10 e o 11, já viraram artigo.
O primeiro deles, Niágaras, que é uma palavra pouco usada, pouco conhecida, né? É o nome de uma queda d'água entre os Estados Unidos e o Canadá. Então, uma queda de luz é o que significa realmente os ensinamentos que nós recebemos pela doutrina espírita. E depois, que doutrina, meu Deus, cujos também transformou-se em artigo. Depois ele faz uma seleção, eu vou comentar rapidamente cada um: diálogo com o Espírito da Verdade, o lar como oficina da alma, crianças especiais e o amor de Cipriana. Vejam que não dá para colocar todos os capítulos, né? Mas esses capítulos aí destacados, todos eles são bons, né? Mas a gente, para fazer uma palestra, você tem que selecionar alguns para destacar, porque o nosso objetivo aqui hoje é despertar o seu interesse pela obra. E nesse Niágaras de Luz, o nosso autor, Mário Frigeri, fez algumas perguntas muito interessantes e respondeu com respostas, com trechos, com uma seleção de orientações dadas pelos instrutores de André Luiz em toda aquela sua obra, né? A momentosa, a famosa, a indispensável, insubstituível obra de André Luiz. Todo mundo vai lembrar que em cada um dos seus livros, a partir de Nosso Lar, André Luiz convive com instrutores de muita sabedoria. Então, o Mário fez algumas perguntas bem próprias para o nosso cotidiano e utiliza-se de textos dos instrutores sábios de André Luiz para responder essas perguntas. Só para atiçar a curiosidade de você, eu vou ler algumas das perguntas. Vejam só que a sagacidade do Mário, a capacidade de raciocinar em termos de doutrina espírita, por isso que a nossa doutrina espírita é sempre presente como uma verdadeira dádiva mesmo. A primeira pergunta que o Mário faz aqui, são perguntas que todos fazem, né? São perguntas comuns do nosso cotidiano. Os médiuns são pessoas especiais? Diferentes das outras? Essa é a pergunta. E ele vai se utilizar de uma resposta de Aulus, no livro Nos Domínios da Mediunidade. Depois a pergunta número 2. Por que há tanta dificuldade no caminho da autoiluminação? Sidônio, lá no livro Libertação, no capítulo 16, é o texto que ele utilizou para responder. A terceira, como conseguir a assistência de um mentor para nos orientar? Também o Aulus, lá Nos Domínios da Mediunidade, se faz presente aqui e ele se aproveita, ele traz uma seleção dessa resposta de Aulus. Depois, aproveitando um texto do grande instrutor Alexandre, que nós conhecemos com grande agrado, muito aproveitamento no livro Missionários da Luz, ele lança essa pergunta: que fazer para o desenvolvimento de nossas faculdades psíquicas? Então você começa a perceber como é importante esse trabalho de pesquisa. É uma pesquisa profunda nas obras da doutrina espírita. Vejam, a pergunta 6, como alcançar o auge da mediunidade com Jesus? Novamente Alexandre, em texto de Missionários da Luz. E por aí vai, são muitas perguntas, são 12 perguntas. Então, não vou ler todas, ficaria cansativo, antididático, mas o nosso objetivo é realmente despertar a sua atenção para a importância dessa obra recém-lançada, que não pode ficar esquecida, não pode ser apenas mais um livro que circule, que é lançado, que você olha a capa, Kardec, uma dádiva. Não. Quando a gente consegue descobrir o conteúdo, a gente se entusiasma por ela, né? Depois, no capítulo 11, que doutrina, meu Deus, mas que afirmação verdadeira, Mário. Que coisa linda, que inspiração fazer isso. Porque aí, o que ele faz? Ele, novamente, usa o recurso de fazer perguntas. Aqui são 18 perguntas. E ele se vale de textos do Kardec, das obras da codificação. Vejam, vou novamente selecionar algumas das perguntas aqui. Quando não sei o caminho para conquistar o reino dos céus, abro as suas páginas e leio. Aí vem um texto de Kardec, da codificação. Quando me desanimo com o triste espetáculo humano de subir a qualquer preço, ainda que à custa da desgraça alheia, abro suas páginas de luz e leio. Quando me assalta a dúvida a respeito das provas físicas e morais que enfrento, abro suas páginas de luz e leio. Para cada pergunta dessa, ele selecionou um trecho compacto, extraindo a grandeza, a beleza, a suavidade,
a lucidez da doutrina espírita. Que maravilha, viu? A gente fica empolgado mesmo. Quando minha aprovação me pesa quase além das minhas forças e vejo outras pessoas vivendo aparentemente sem nenhum cuidado na vida, abro suas páginas e leio. É isso que a gente vai aprendendo na doutrina espírita. A não ter revolta, a não ter ciúme, a esperar, a compreender, a exercer a fraternidade, a exercitar a conquista de virtudes. E isso tudo, o nosso Mário fez uma seleção da obra da codificação para apresentar a nós. Eu percebi logo que cada pergunta dessa e respectiva seleção extraída da codificação como resposta serve para palestrantes, para congressos, para seminários. Se você pega uma dessas perguntas, você pode desenvolver uma palestra, você pode desenvolver um seminário, você pode desenvolver um encontro de debates apenas baseando-se naquele trecho. Notem que o autor facilitou a vida da gente para estudar. Isso que é interessante, o trabalho árduo de pesquisa profunda facilita o trabalho de estudos. E depois, nós vamos encontrar ali diálogo com o Espírito da Verdade, onde ele também selecionou trechos do Espírito Verdade para apresentar também como se fosse um diálogo. Aqui já não é mais perguntas, mas ele extraiu textos em que, como se fosse um diálogo, construindo um diálogo, ele apresenta reflexões em torno das dificuldades humanas, em torno das lutas humanas, e aproveitando tudo isso, ele vai trazendo para nós essa consistência para a gente aprender com o Espiritismo. Depois vai falar do lar com grande sabedoria, não é mesmo? Como dispensar a sabedoria que nós aprendemos com o lar, oficina de almas. Eu não vou me estender, porque a própria expressão do capítulo já indica a importância desse capítulo. Mas quisemos destacar para vocês. Depois vem crianças especiais, dedicando muito carinho ao caso das crianças. E, finalmente, o amor de Cipriana. Aqui, eu fui às lágrimas, Mário. Eu fui às lágrimas aqui, porque você traz o caso de Cipriana, chamada por um dos instrutores de André Luiz, para atender um caso difícil, complexo, de ajuda para a criatura em sofrimento. E o instrutor de André Luiz vai dizer que só Cipriana já é portadora do amor fraternal que ele, o instrutor, ainda não tinha. Para sensibilizar aquela alma envolvida com tantos problemas, como citado em uma das obras de André Luiz. Então, são capítulos que vão conquistando o nosso raciocínio, vão conquistando a nossa sensibilidade. Isso tudo nos encanta verdadeiramente, porque é uma obra de profundidade. O que não dizer depois, quando nos deparamos com a terceira parte do livro, Em Torno de Jesus. Aliás, perdão que eu pulei uma transparência aqui, vamos voltar. Em Torno do Brasil, é a terceira parte do livro. São 5 capítulos e destaco o capítulo 25, a missão de um grande povo. Esses 5 capítulos, capítulo 24, o Brasil que está aflorando, a missão de um grande povo, que é o capítulo 25, capítulo 26, fé, cidadania e rebanho único, e capítulo 27, terra, agonia e êxtase de um planeta, e o capítulo 28, faxina planetária. E aqui nós vamos nos deparar, inclusive o autor, com muita felicidade, trouxe destaques e trechos da conhecida mensagem de Deodoro da Fonseca, recebida por Divaldo Pereira Franco, já faz, eu acho que, umas 2 décadas, se não fizer mais, e é uma mensagem de muita profundidade sobre o próprio Brasil. E está constante aqui no livro, comentada pelo autor com grande sabedoria, o que enche o nosso coração de gratidão. Depois, aí sim, nós vamos caminhar para a outra parte do livro, Em Torno de Jesus, 3 capítulos. Mário, eu não tive como evitar aqui destacar os 3 capítulos. Os 3 capítulos são belíssimos. Toda vez que nós nos referimos ao Cristo, o nosso coração se enche de alegria, de gratidão. A boa nova é a grande notícia.
o amor desse Espírito puro que envolve a todos nós, seus irmãos menores, tudo faz conosco para que possamos crescer, aprender. Então você criou aqui os capítulos Jesus visto pelos homens, o divino jardineiro e visita a Jesus. São 3 capítulos belíssimos, destacando essa personalidade inconfundível. Eu fico muito comovido em pensar neste amor que o Cristo tem por todos nós, tendo se submetido à precariedade do nosso planeta, numa época sem nenhuma tecnologia, sem nenhum conforto, e trazendo ao nosso coração a boa nova, fazendo-se portador da mensagem do reino dos céus, compreendendo as nossas fraquezas, aguardando a nossa decisão. Como é importante falar de Jesus. Nós sempre deveremos nos reportar ao Mestre, sempre buscá-lo, citá-lo, sempre envolvê-lo e fazê-lo envolver-se em nós com a nossa busca. Muitas vezes nas preces nós dizemos assim: Jesus, vem me socorrer, vem me inspirar. Será que já não é hora de fazermos o contrário? Jesus, eu vou até tu, eu quero ir, eu quero dar o primeiro passo, eu quero estar contigo, eu vou buscá-lo, Senhor. Será que não é hora de mudarmos essa forma, de ficar tudo aguardando que o Mestre faça por nós? Então, nós vamos aprender aqui nesses capítulos a profundidade dessa presença divina que inspira em todos os tempos, em todas as crenças, em todas as mentalidades, esta fé ardente que nos faz vibrar de alegria e gratidão pela presença desse grande Espírito. Mas o livro continua. E nós temos um capítulo aqui, na parte em torno das bem-aventuranças, uma entrevista sobre o Sermão da Montanha. E aqui o Mário foi muito gentil. Ele reproduziu aqui a entrevista que eu fiz com ele há muito tempo já, justamente sobre o Sermão da Montanha. Inspirado na época pelo livro que ele mesmo publicou sobre as bem-aventuranças, fizemos uma entrevista que foi publicada na revista eletrônica O Consolador, de Londrina, e ele reproduz aqui no livro, num capítulo específico. Depois, a última parte do livro, e o último capítulo, é o capítulo 33. E o autor teve a felicidade de relacionar 50 itens, ou 50 razões para vivenciar o perdão. Olha que programa interessante para todos nós, que estamos, vez por outra, envolvidos com ofensas, com dificuldades, somos convidados a exercitar a tolerância e o perdão, ainda com eventos de pequena, média ou grande monta, mas às vezes somos chamados a perdoar o momento infeliz do outro. A consciência de conhecimento do valor do perdão nos sugere realmente buscar o perdão. O perdão não é apenas uma recomendação moral. O perdão é uma ciência. Perdoar é ciência. Jesus, com toda a sua experiência, com toda a sua vivência, com o seu amor, trouxe a lição do perdão porque ele sabe o quanto o perdão é terapêutico, o quanto o perdão nos ajuda. Eu estou aqui aberto no capítulo com as 50 razões. A minha vontade era ler item por item, mas vai ficar antididático, vai ficar cansativo, né? Mas eu vou ler apenas um. É o item 28. Dentre os 50 razões, dentre as 50 razões para vivenciar o perdão, no item 28, o nosso autor coloca: quem não perdoa está alugando um aposento para o inimigo em sua casa mental, levando a pessoa a perder a paz, somatizar a raiva, perturbar a circulação do sangue e assumir o risco, perante a lei, de produzir doenças degenerativas. Veja a advertência num único item. Perdão que foi alvo de muitos estudos científicos, de vários médicos, está sempre na pauta dos psicólogos, das terapias, porque o não perdão nos algema, o não perdão nos aprisiona. Perdoar é ciência, perdoar é sabedoria. Não é à toa que o Mestre nos ensinou a perdoar. Muito bem. E eu, de posse do livro, recebi o livro autografado do autor, e aí a primeira providência que eu quis fazer
foi entrevistá-lo para a revista eletrônica O Consolador. Eu sou entrevistador dessa revista há mais de 10 anos, eu acho que quase 14 anos, 12 a 14 anos. Sou responsável por 2 entrevistas no mês. Então eu sou um caçador de entrevistados. Mas eu gosto muito de entrevistar. É uma característica pessoal. Me faz um prazer enorme conhecer as vivências, as experiências. E naquela ocasião, eu entrevistei o Mário sobre as bem-aventuranças. Mas agora com o livro Kardec, Uma Dádiva de Deus à Humanidade, eu fui entrevistá-lo sobre o livro. A entrevista já está pronta, já foi encaminhada à revista, mas ainda está inédita, ainda não foi publicada, porque existe uma fila. A edição da revista é semanal e a cada semana os editores publicam uma das entrevistas. E a gente vai estocando entrevistas. Eu não tenho acesso da data que a entrevista será publicada, mas brevemente será. Então, eu extraí aqui alguns tópicos que me tocaram e motivaram a transformar o livro em palestra, traduzindo aqui o pensamento do autor em algumas perguntas que fiz. E olha que informação interessante que está em uma das respostas. A humanidade não estava esperando Kardec. Agora, eu estou em dúvida se esse trecho é da entrevista ou se eu tirei do livro, mas tudo bem, está valendo. Me perdoe aí o lapso agora. Mas, enfim, a humanidade não estava esperando Kardec. Foi uma surpresa. A França e a Europa gemiam desoladas pelos massacres das últimas guerras e revoluções. Os corações quedavam-se estraçalhados. E, de repente, surge Kardec com a doutrina do Consolador como uma providencial resposta do céu. Foi uma chuveirada de bálsamo do infinito para curar os corações em desespero. Esse trabalho da doutrina espírita, que continua, que está em nossas mãos realizar com o nosso empenho, com a nossa continuidade, através das lives, das entrevistas, das reportagens, dos trabalhos todos, das reuniões de estudos, do trabalho social que as casas realizam. Isso é prática espírita, que nos renova o coração, nos renova a sensibilidade. E naquele tempo, a humanidade, apesar da promessa do envio do Consolador pelo próprio Jesus, mas a humanidade não estava pensando nisso, não estava esperando, e Kardec surgiu, foi uma surpresa, e com essa doutrina do Consolador, alterou a consistência de tudo isso. Mas notem, o Brasil foi a casa que germinou a doutrina espírita com toda a sua pujança. E o Brasil representa em torno de 4% da população mundial. 4 a 7%, mais ou menos, né? 7 vezes, não, é 4% mesmo, né? Nem 4%. Nem 4% é a população brasileira com relação à população mundial. Os espíritas no Brasil representam 3% da população brasileira, em torno disso. Vejam como somos um verdadeiro cisco em todo esse processo da humanidade. Vejam quanto trabalho está para ser feito. Mas nós não estamos com o espiritismo para transformar as pessoas em espíritas. Não, não é esse o papel do espiritismo. Mas a ideia espírita precisa ser levada adiante. Qual ideia? A ideia de que somos imortais, a ideia de conforto trazido pelo Evangelho, a ideia da lei de causa e efeito, da reencarnação, somos imortais e vivemos várias existências em planetas diferentes, em épocas diferentes, em países diferentes quando estamos aqui na Terra. Tudo isso deve, quando assimilado devidamente pela humanidade, já dispensado o fanatismo, já dispensado o misticismo, revolucionar o entendimento sobre a nossa finalidade de viver. E depois eu perguntei para ele, na entrevista, qual foi o capítulo que mais chamou a atenção. Ele vai dizer que é o capítulo 21, por ser muito emocionante, e é mesmo. Eu fui às lágrimas com o capítulo 21 do livro. Narra a história de Cipriana, uma das mulheres mais angelicais dentre as que iluminam a vasta obra de André Luiz. E também o 22, porque me toca profundamente o coração. É a resposta do Mário à minha entrevista. Conta a saga de Fred Figueira e a materialização de sua adorada filha, Raquel, ocorrida em Belém do Pará. Ela havia desencarnado na flor dos 21 anos
e sua materialização ocorreu apenas 13 meses depois, trazendo imenso consolo à família. A comunicabilidade dos espíritos através da mediunidade responsável é algo extremamente consolador. É a aproximação dos corações saudosos e essa realidade palpável da imortalidade. Então nós vamos ter aqui a história de Cipriana, que já traz dentro de si o amor fraternal, e vamos ter aqui também a história de Frederick Figner, que teve a sua filha materializada. Depois, eu perguntei também sobre o capítulo que mais lhe chamou a atenção. Ele vai dizer o capítulo 33, porque fala desse cordial da alma chamado perdão, de que a humanidade tanto necessita. Ali, como já comentamos, o leitor encontra 50 razões para vivenciar essas virtudes sublimes. É um verdadeiro roteiro do porquê viver o perdão. Isso é mais importante do que ter uma farmácia completa à sua disposição. Que bonito ler isso, viu? Que bonito ler uma afirmação desse porte. E depois, ele vai dizer, as recompensas celestes são para os que não hajam buscado as recompensas da terra. Se há uma advertência mais eficiente que essa na doutrina espírita, eu desconheço. Vejam vocês que eu não estou preocupado com as perguntas que eu fiz. Eu extraí trechos da entrevista ainda inédita. As recompensas celestes são para os que não hajam buscado as recompensas da terra. As ilusões da terra, diga-se de passagem, né? Quantos de nós ainda estamos iludidos com o poder, com o dinheiro, com os cargos, com os abusos de todo tipo, com as ilusões variadas, recompensas da terra que vão passar. Aqueles que abusam, que exploram, que matam, para satisfazer a desejos descontrolados, para satisfazer ambições variadas, se soubesse o que os aguarda, não fariam. E não é castigo, não existe castigo na lei divina, mas existe consequência. Então, as recompensas da terra são muito ilusórias, porque elas ficam aqui, passam rápido. As recompensas celestes são aquelas decorrentes do cultivo das virtudes. Quando se refere à criança, diz o nosso Mário, sinto um grande pesar na alma quando leio sobre esses crimes que ocorrem entre pais e filhos. Penso, talvez, ingenuamente, que poderiam ser evitados se eu tivesse feito chegar antes até essas criaturas uma dessas páginas espíritas que tanto nos confortam a alma. Como foi delicioso ler isso. Como foi bonito trazer isso ao coração, né? Esse trabalho de divulgação espírita feita por tanta gente dedicada, por tantos empenhos, por tanto trabalho executado, essas páginas divinas repletas de um entusiasmo por viver, é capaz, sim, de evitar tragédias. Essas tragédias que nós vemos diariamente no planeta, no Brasil, essa incidência enorme de feminicídio, essa ocorrência absurda, mais de um por dia. Quantas tragédias não seriam evitadas nas demandas judiciais, nas brigas entre pais e filhos, irmãos, etc., sócios, se nós pudéssemos conhecer verdadeiramente o conteúdo espírita. Então, essa afirmação é um verdadeiro convite para que nós estejamos imbuídos desse desejo de participar desse grande concerto, como dizem os Espíritos lá no Evangelho, esse concerto de amor, de paz, distribuindo conhecimento, esperança e luz. Eu perguntei para ele sobre a situação do Brasil e gostei muito da resposta. As dificuldades que o Brasil passa atualmente. E ele respondeu. É um trecho da resposta, não está inteira, né? A nosso ver, é apenas uma estratégia do alto para que, nessa hora de efervescências nacionais, o Brasil não desperte a cobiça das nações mais poderosas. Quem vai se interessar por um país inçado de problemas? Mas quando soar a hora no relógio da eternidade, o Brasil lançará fora os andrajos e envergará ante o mundo seus paramentos reais de arauto da nova era. Como foi bonito ler isso.
O Brasil, com esse tesouro aquífero, com a nossa floresta transamazônica, com a criatividade e alegria brasileira, tem todo um trabalho a efetuar. É verdade que o momento que vivemos é muito complexo, muito difícil. E olha a estratégia, esse ponto de vista do autor que eu concordo completamente. Talvez, se fôssemos um país sem dificuldade, poderíamos recair em outros erros. Já tivemos em outro tempo a escravidão, que é um grande karma coletivo. Será que se tivéssemos uma tranquilidade nos dias atuais, não estaríamos tentados a invadir países vizinhos mais carentes? A dificuldade que estamos vivendo coletivamente, ela é um preservativo contra tentações variadas coletivas. Então, é sabedoria divina, para que aprendamos a respeitar a pátria, respeitar a vida, aprender com as situações, porque quando soar a hora, o Brasil lançará fora os andrajos e envergará entre o mundo os seus paramentos reais de arauto da nova era. E o Brasil já faz isso, né? Ainda que de maneira discreta, ainda que de maneira desconhecida, mas faz com competência. Este celeiro do mundo. A mensagem de Deodoro da Fonseca, recebida por Divaldo, como dissemos, já há algum tempo, e que o nosso Mário traz no livro de maneira muito bela, vai comentar sobre esses aspectos que estamos trazendo aqui. Então, realmente, a entrevista ficou empolgante, deliciosa de ler, e imediatamente quisemos entrevistá-lo. Perguntando sobre Jesus, ele nos responde: Jesus é co-criador com Deus do planeta Terra e seu supremo governante. Aí começa a incomensurável distância que nos separa de sua sabedoria, embora seu amor tenha o condão de eliminar essa distância. Que maravilha, né, gente? Olha aí, Jesus é o co-criador com Deus do planeta Terra e seu supremo governante. Aí começa a incomensurável distância que nos separa de sua sabedoria, embora seu amor tenha o condão de eliminar essa distância. Que coisa bela, que coisa que nos encanta pensar. E o Mário tem um canal de YouTube que você pode acessar, se inscrever, onde estão os seus poemas, os seus textos, lidos na voz dele mesmo, apresentado, narrado por ele mesmo. Nós fizemos questão de divulgar o canal de YouTube do Mário para que esse trabalho belíssimo desse autor, inspiradíssimo, ficasse mais conhecido. Aí está o seu e-mail, você pode corresponder-se com ele também, frigerimario@gmail.com. Nós somos amigos há muito tempo, já trocamos muitos e-mails, já nos encontramos pessoalmente, e eu sinto aqui uma alegria muito grande de falar desse grande amigo que tem dedicado a sua inspiração, o seu talento literário para divulgar a doutrina espírita. Bendita doutrina espírita que nos irmana, que nos aproxima nesse instante, que nos faz felizes, que nos faz determinados, alegres, para que esta mensagem atinja mais e mais pessoas. Não há nada que se compare ao Espiritismo, dada a sua lucidez, a sua grandeza. E quem quiser comprar o livro, você vai aí no site da editora, né? Que é a febeditora.com.br, você pode comprar pela loja virtual da editora, ou na distribuidora que você está acostumado. Eu coloquei aqui porque normalmente as pessoas querem comprar os livros quando são comentados, né? E uma obra desse porte precisa estar conosco para consultas. Eu já vi que eu, como palestrante, escritor, vou usar muito, viu, Mário, dos conteúdos de sua obra para produzir outros conteúdos. Então, nós pusemos aí também o site da editora, febeditora.com.br, para quem desejar adquirir a obra. É muito interessante porque os centros espíritas poderão comprar em quantidade maior, fazer uma compra única, com preço melhor, e revender para as pessoas que desejarem adquirir esta momentosa, portentosa obra. Eu quero agradecer profundamente pela oportunidade desta noite, abraçar o nosso Mário, onde esteja, acho que ele está aí ainda. Um grande abraço, Mário, e ao carinho dos amigos aqui se manifestando no chat. Que alegria, viu, Karina? Muito obrigado por ter